Olá, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, e no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma dúvida que chega bastante no escritório, que é o seguinte: multa sem fotografia. O agente precisa tirar a fotografia do cometimento da infração de trânsito? Essa é uma questão que alguns clientes trazem no escritório. Geralmente eles têm uma notificação e falam: olha, não tem nem a foto do cometimento dessa infração, tem que gerar o cancelamento. Será que é isso mesmo? É o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Para nós entendermos como deve ser lavrado o auto de infração, nós precisamos fazer primeiro uma leitura do que diz a lei. E para isso, nós temos um regramento no próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 280, parágrafo 2º, que são as formas que o agente da autoridade de trânsito poderá constatar a infração de trânsito. O que diz esse dispositivo? A infração deverá ser comprovada. Então, a forma de comprovação é como? Por meio de declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, a gente tem várias formas de constatação. A gente tem por aparelho eletrônico, audiovisual, e também a gente tem por meio de declaração da autoridade ou do agente. Então, ele declarar que ele constatou uma infração, descrevendo no auto de infração, é o fator suficiente para essa infração ser lavrada. Então, nem todas as infrações necessariamente vai ter foto. Existem infrações que basta liberamente transcrever e declarar o que ele está enxergando e constatar essa infração de forma com preenchimentos obrigatórios de alguns campos exigidos pela lei. Então, para nós recapitularmos os tipos de constatação da infração, com a consequente lavratura do auto de infração, existe a possibilidade do agente simplesmente declarar o que ele está enxergando, e aí ele faz a lavratura do auto de infração. Inclusive, essa é a regra da maioria das infrações. Por exemplo, o cinto de segurança, a ausência dele. O agente está vendo você sem o cinto de segurança, ele vai preencher o auto de infração. Outro ponto, a própria embriaguez ao volante. Ele pode constatar isso necessariamente sem utilizar o bafômetro. O bafômetro geralmente é a regra utilizada ali, né? O aparelho, o etiômetro, no caso. Mas ele pode constatar isso por meio de declaração. Como? Se ele verifica que você tem um conjunto de sinais de embriaguez, odor etílico no hálito, não consegue se equilibrar, está com fala arrastada, entre outros sinais previstos na resolução 432 do CONTRAN, ele pode preencher um termo específico declarando quais são os sinais visíveis que levou a ele a concluir que você estava sob influência de álcool. Inclusive, você pode ser até preso diante de uma declaração de um agente. Obviamente que ele não vai preencher de qualquer forma. Existe todo um regramento legal que deve ser preenchido. A gente tem campos obrigatórios de preenchimento. Ele não pode ser divergente nas declarações que ele escreve no auto de infração. Por exemplo, no caso da embriaguez, se ele coloca que o condutor está sonolento, mas está eufórico, são sinais contraditórios, que já tira a credibilidade do auto de infração e que já gera uma possibilidade de um questionamento. Então, a gente não preenche do jeito que ele quer. Existem fichas de fiscalização instituída pelo Conselho Nacional de Trânsito que ele deve seguir os procedimentos sob pena de inconsistência e irregularidade e também outros regramentos legais. Aquilo que a gente afirma não é absoluto. Ele pode ser afastado tanto com o infrator apresentando provas ou por erros formais no processo, como uma falta de notificação, como um prazo não cumprido pelo Detran, por exemplo, e até mesmo há inconsistências ali no auto de infração, como a ausência de preenchimentos de campo obrigatórios. E a gente tem também as infrações que aí sim devem ser constatadas obrigatoriamente por aparelhos ou equipamentos também. E nesse caso, tem algumas infrações que sim é exigida a foto sob pena de nulidade dos atos praticados pelos órgãos de trânsito. Vamos ver um exemplo. Olha só um dos exemplos em que a lei exige a fotografia sob pena de invalidade da multa de trânsito. O excesso de velocidade, o famoso radar. Algumas pessoas chamam de pardal também. Olha o que diz a resolução 798 do Conselho Nacional de Trânsito.
Artigo 9º. Para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito e na notificação de autuação, além do disposto no CTB, que existem regras de preenchimento lá no CTB, e na legislação complementar, devem conter, no mínimo, as seguintes informações: imagem com a placa do veículo. Então, aqui nesse caso do excesso de velocidade, aí sim, o auto de infração e as notificações tem que vir com a foto legível da placa e imagem do veículo, para ser constatado ali se de fato é teu veículo que passou no radar, porque pode ter sido clonado, por exemplo. Olha só aqui, ó, um exemplo de possível cancelamento. Esse aqui é um auto de infração de excesso de velocidade. Tem a foto aqui, ó, só que ela não está legível. Mal dá para ver a placa. A gente vê aqui apagado aqui um farol e o restante não dá para ver literalmente nada. Isso aqui é um auto de infração que pode ser questionado e cancelado com base na violação da resolução 798 do CONTRAN. Então, nesse caso do excesso de velocidade, é obrigatório o uso da imagem, mas a maioria das infrações, a simples declaração do agente de trânsito já é o suficiente para ser lavrado do auto de infração. Mas, obviamente, você pode apresentar defesas e recursos em razão de erros formais, como, por exemplo, a falta de um preenchimento de campo obrigatório. Por exemplo, o caso de recusa ao bafômetro, é obrigatório preencher no auto de infração a marca, o modelo e o número de série do aparelho. Se não for preenchido esse tipo de informação no auto de infração, por mais que você recuse ao bafômetro, ele declare isso no auto de infração, é um erro formal que gera o cancelamento da infração de trânsito. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. O objetivo é de esclarecer se a foto é sempre obrigatória, porque geralmente os clientes chegam e falam justamente isso. Eduardo, eu fui multado, não teve abordagem nem nada do tipo, e não tem nem a foto. E aí ele já pensa que pode cancelar o auto de infração em razão disso. Pode ser cancelado? Dependendo da infração. O excesso de velocidade é uma delas. Temos outras também que são exigidas. Agora, nem todas são exigidas essa fotografia. A grande maioria, o simples ato do agente de trânsito declarar a palavra dele ali transcrita tem a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ou seja, compete a você, em defesa prévia, em recursos ou até mesmo em ações judiciais, comprovar de que não cometeu a infração ou, se cometeu a infração, o órgão de trânsito errou no preenchimento do auto de infração, não observou alguma norma do CONTRAN, não observou alguma portaria da Secretaria Nacional de Trânsito, não observou o Código de Trânsito Brasileiro, entre outros dispositivos. Então, tenha em mente que nem sempre a falta de fotografia vai anular o auto de infração, mas outros fatores podem levar, sim, à nulidade do auto de infração, por mais que a palavra do agente tenha uma presunção de legitimidade. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem dúvidas sobre o conteúdo, deixe nos comentários. E não esqueça de seguir nossas redes sociais, que estão aqui na foto que aparece aqui na tela. E também curta o vídeo para que o YouTube ajude a divulgar essa informação para outras pessoas.